Na calada da noite, enquanto milhares dormiam em suas casas de barro e pedra no coração do Afeganistão, a terra começou a tremer de maneira assustadora. O que parecia apenas mais uma noite comum foi interrompido por um rugido vindo das profundezas da terra, um som que parecia carregar a fúria de séculos de silêncio contido. Em poucos segundos, paredes ruíram, ruas se abriram e famílias inteiras foram engolidas pelo caos. O terremoto não trouxe apenas destruição física, mas também um questionamento profundo. Seria apenas mais uma tragédia natural ou estaríamos presenciando o cumprimento de sinais antigos registrados nas páginas da Bíblia há milhares de anos? As Escrituras já advertiam que no fim dos tempos haveria terremotos em vários lugares, como prenúncios de dores maiores que ainda viriam. E quando olhamos para o cenário atual do mundo, cheio de conflitos, crises e catástrofes naturais que se multiplicam, não é difícil ligar os pontos e se perguntar: até que ponto esses acontecimentos são meras coincidências? O que está acontecendo de fato no mundo espiritual por trás dessas tragédias que marcam a humanidade? As imagens que surgiram do Afeganistão são arrepiantes. Corpos sendo retirados dos escombros, crianças chorando em meio ao pó, sobreviventes clamando por ajuda, enquanto o silêncio sepulcral das aldeias destruídas parece ecoar uma mensagem que vai além do que os olhos humanos conseguem compreender. É como se a terra estivesse gritando, clamando por justiça, avisando que algo muito maior está para acontecer. O solo que tremeu naquela noite não apenas quebrou muros e lares, mas abalou também a certeza de que a vida pode ser vivida como se nada estivesse acontecendo no plano espiritual. O suspense cresce quando percebemos que não foi um evento isolado. Dias antes, outras regiões do mundo também registraram tremores. Pequenos, médios, mas todos em locais estratégicos, todos lembrando que estamos vivendo dias diferentes. Jesus disse que haveria sinais no céu, na terra e no mar, e que esses sinais seriam como dores de parto. Começariam pequenos, mas aumentariam em intensidade e frequência até o momento final. O terremoto no Afeganistão é mais um capítulo dessa história que a humanidade parece ignorar, mas que a profecia bíblica já havia anunciado. E o mais intrigante é perceber como essas tragédias acontecem em lugares marcados por guerras, fome, perseguições e sofrimento. O Afeganistão já é um território marcado pela dor. Décadas de conflito, abandono, miséria e agora, como se não bastasse, um terremoto devastador que ceifou centenas de vidas e deixou milhares feridos. Isso nos faz refletir. Quando a Bíblia fala que o juízo de Deus começaria pela terra, não estaria nos mostrando que os sinais apareceriam justamente onde a dor humana já é maior, como um alerta ainda mais forte? Não podemos ignorar o peso desse acontecimento. A terra tremeu, mas o que está por trás desse tremor foi apenas a movimentação natural de placas tectônicas? Ou será que existe um chamado espiritual escondido nas ruínas? A resposta talvez não esteja apenas na ciência, mas no que está escrito há milênios. A Bíblia não apenas registra histórias do passado, mas também revela o futuro. E quando ela fala que haveria terremotos em vários lugares, não era uma hipótese científica, era um aviso espiritual, um chamado à preparação. O mais assustador é que muitos olham para essas notícias e continuam a viver suas vidas como se nada tivesse acontecido. Ignoram os sinais, fecham os olhos para a realidade espiritual e se distraem com as ilusões deste mundo. Mas e se esses tremores forem apenas o começo? E se ainda maiores estiverem a caminho? E se a terra que treme em regiões distantes for um aviso para todos nós, em qualquer lugar do mundo? Será que estamos preparados para o que pode vir?
A cada relato de destruição, a cada choro de uma criança que perdeu tudo, ecoa uma pergunta que ninguém pode evitar. Até quando? Até quando suportaremos ver o mundo desmoronando diante de nós sem perceber que algo maior está acontecendo? Até quando fecharemos os ouvidos para o chamado de Deus que, de diferentes maneiras, está nos mostrando que o fim está mais próximo do que imaginamos? O suspense não está apenas no tremor da terra, mas no silêncio do céu. Muitos perguntam, por que Deus permite tamanha tragédia? Onde está Ele quando milhares morrem esmagados por escombros? A resposta não é simples, mas talvez esteja no fato de que Deus nunca deixou de avisar. Ele disse que esses tempos chegariam. Ele alertou que haveria dores, destruição e catástrofes, mas também prometeu que no meio do caos estaria preparando os que creem para algo maior, para uma eternidade sem lágrimas e sem dor. Quando olhamos para o Afeganistão, vemos ruínas, mas quando olhamos para a Bíblia, vemos revelações. Vemos que o fim está se aproximando e que cada terremoto, cada sinal da natureza é um lembrete de que o relógio do céu continua avançando. O que para muitos é apenas tragédia, para outros é profecia. E essa diferença muda tudo, porque quem enxerga apenas destruição sente medo, mas quem enxerga profecia encontra esperança. A grande questão é, em qual lado você está? Você olha para essas tragédias e só vê caos, ou consegue perceber que por trás do pó, do choro e das ruínas, há uma mensagem espiritual que precisa ser ouvida. O Afeganistão pode parecer distante, mas a mensagem é global. Não é apenas sobre eles, é sobre todos nós. É sobre estar pronto. É sobre não ser pego de surpresa quando a terra tremer sob os nossos pés. Enquanto muitos se acomodam em suas rotinas, ignorando os sinais, há aqueles que estão atentos, que entendem que não é hora de brincar com a eternidade. O suspense desse momento é perceber que a próxima notícia pode não ser sobre um país distante, mas sobre o lugar onde vivemos. A pergunta é, se a terra tremesse hoje debaixo dos seus pés, você estaria preparado? O terremoto no Afeganistão nos lembra que somos frágeis, que nossa segurança é ilusória e que em questão de segundos tudo pode mudar. Mas também nos lembra que Deus já havia falado sobre isso, que nada está acontecendo por acaso e que acima de toda tragédia existe um plano divino se cumprindo. Cabe a cada um de nós decidir se vamos continuar cegos diante dos sinais ou se vamos abrir os olhos e nos preparar para o que está por vir. O tempo está passando. Os sinais estão se intensificando. A profecia não é apenas uma história antiga, ela é um aviso para o presente. E você vai ignorar mais uma vez ou vai entender que esse terremoto é um chamado para despertar sua fé? Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia deste vídeo sem tomar uma atitude. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário abaixo, porque eu quero saber o que você pensa sobre esses sinais. Estamos vivendo apenas tragédias humanas ou estamos diante do cumprimento das profecias bíblicas? A sua opinião é muito importante e a sua participação ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir.